Então, se você é um reflorestador e você quer aprender a fazer planejamento para o teu plantio, essa live é para você, porque eu vou mostrar na prática como é que funciona isso aqui. Bem-vindos ao Refloresta Cast. Este é o nosso podcast que ele é essencial para você que é profissional da área ambiental e que quer transformar a sua carreira em reflorestamento em uma empreitada lucrativa, faturando mais de R$30 mil todos os meses nesse mercado milionário chamado reflorestamento. Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Leonardo, eu atuo há mais de 15 anos nesse mercado de reflorestamento. Eu tenho bastante expertise e know-how trabalhando com reflorestamento. E hoje nessa live a gente vai falar sobre como você fazer um planejamento de plantio de reflorestamento, e nós vamos fazer isso na prática, mostrando para vocês como que funciona aqui no nosso dia a dia, aqui na empresa, aqui no viveiro, que é aonde acontecem os trabalhos, onde acontece a mágica, certo? Então vamos lá, antes de começar, se você ainda não segue o nosso canal, eu vou pedir para você seguir e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, para você não perder nenhum conteúdo de qualidade como esse do dia de hoje. Essa live de hoje ela é em cima de um estudo de caso de um cliente, tá? Esse plantio de reflorestamento ele vai acontecer agora e eu estou nesse momento montando o planejamento para esse plantio de reflorestamento. Dentro dessa live de hoje eu vou te dar dicas exclusivas como que você pode fazer o seu planejamento, levando como base o meu planejamento. Então você vai aprender estratégias para você não escorregar na casca de banana. Sabe aquele plantio que você está fazendo lá e você não planejou direito e lá no final as contas não fecharam e você acabou tendo algum prejuízo? Ou talvez esse prejuízo não tenha sido muito grande, mas comeu uma beirada da tua margem de lucro e o teu ganho foi pequeno, praticamente nem compensou você prestar esse serviço para esse cliente? Então, aqui nessa live de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês não escorregarem na casca de banana. Então fica comigo, não perde nada dessa live. O porquê fazer um planejamento de plantio de reflorestamento bem elaborado é uma oportunidade. Primeiro, é uma oportunidade para você profissional da área ambiental, para você, nesse momento do planejamento, ter todas as soluções de problemas práticos. Então, por exemplo, é aqui que você vai pensar em tudo. Olha, pode acontecer tal probleminha aqui e eu consigo resolver isso planejando dessa forma. Para não acontecer tal coisa ali na frente, eu vou planejar de X forma. E assim você vai montando esse planejamento, encontrando essa solução para evitar os problemas lá na frente. Então, essa live é uma oportunidade para você organizar o teu planejamento e colocar toda a solução lá no papel bonitinho. Por que essa live? Por que você fazer um planejamento bem feito, um planejamento estratégico de plantio de reflorestamento é uma oportunidade? É uma oportunidade para você reduzir os riscos. Reduzir os riscos do plantio de reflorestamento e, consequentemente, quando você planeja, muito bem planejado seu plantio de reflorestamento, você acaba perdendo o medo. O medo de ter um prejuízo, o medo de dar algum problema lá que você vai ter dificuldade para resolver. Quando você monta um planejamento, pessoal, você entende uma coisa. Não quer dizer que não vão acontecer problemas lá no campo. Mas quando você monta um planejamento, a redução dos riscos, ela cai. Então, os riscos lá no plantio são pequenos. Leonardo, cita um exemplo de um risco. Se eu não fizer um planejamento bem feito, eu vou dar um exemplo de um risco. Por exemplo, combate à formiga cortadeira. Se você não planejar, o que é planejar? Você comprar o veneno de formiga, quando você for para campo, terminou a limpeza da área, você vai fazer o combate. Durante o plantio, você vai ficar olhando, verificando a possibilidade de ter formiga e aplicar o veneno, e depois do plantio você também continuar
o monitoramento de formiga. Então, quer dizer, você planejou fazer dessa forma, você executou dessa forma, você reduziu o risco. Se você não planejar, por exemplo, o combate da formiga cortadeira, se você não planejar e não executar isso, existe o risco. E qual é o risco? A formiga cortadeira acabar com o teu plantio de reflorestamento. Simples assim. Por que essa live é uma oportunidade para você? Essa live é uma oportunidade para você garantir o retorno financeiro. Exatamente, para você garantir que você tenha lucro no teu plantio de reflorestamento. Porque o plantio de reflorestamento, ele é belo, ele é lindo, ele é maravilhoso, ajuda a natureza, está ajudando no combate às mudanças climáticas e blá, 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 blá. Entenda uma coisa. Você está ajudando, sim, o meio ambiente, o planeta, a sua comunidade, o bioma daquele local. Só que você é capitalista, você quer ganhar dinheiro, assim como eu. Quem não gosta de dinheiro? Então, nós estamos falando aqui sim de ajudar o planeta, mas ter retorno financeiro. Porque se não tiver retorno financeiro, para que você vai ter um trabalhão e toda uma responsabilidade para fazer um trabalho desse? Então, é uma oportunidade para você aprender a fazer um planejamento para ter o retorno financeiro que você tanto merece. Por isso, essa live de hoje é importante para você que é profissional da área ambiental. Por isso, essa live vai te fazer aprender a planejar a execução do serviço para ter o retorno financeiro adequado que você tanto merece. Eu recebi algumas objeções aqui e eu quero responder elas, tá? Leonardo, eu não tenho conhecimento suficiente para planejar um plantio de reflorestamento. Veja, eu entendo o que você está me falando. Eu já sentei na cadeira que você está aí. Eu sei tudo a dificuldade que é que uma pessoa, um profissional que está iniciando tem. Eu conheço essa dificuldade. Você não precisa ter um conhecimento a nível de mestrado ou doutorado para fazer um planejamento bem feito. Inclusive, se você quiser se aperfeiçoar, se você quiser melhorar seu desempenho profissional, seu desenvolvimento profissional, existem cursos hoje no mercado que podem te capacitar para que você aprenda a montar um planejamento de forma adequada para fazer o seu plantio de reflorestamento. Não só o planejamento, mas o orçamento, planejamento, o plantio de reflorestamento em si, os tratos culturais, etc. Mas essa live de hoje, ela pode te dar uma base muito boa e eu vou mostrar para vocês na prática como que foi o nosso planejamento aqui, certo? Então, na prática, vocês vão ver como é que funciona, tá? Então, fica comigo que você vai aprender hoje aqui. Leonardo, eu não tenho tempo para aprender e implementar um planejamento de reflorestamento. Olha, eu vou ter que ser um pouco enérgico com relação à resposta que eu vou dar a essa objeção. Primeiro, quem faz o nosso tempo somos nós, tá? Então, falar que não tem tempo para fazer nada, isso eu já estou cansado de ouvir isso, tá? Uma pessoa, quando ela quer fazer alguma coisa de fato, ela arruma tempo para fazer, tá? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, tá? Um exemplo pessoal. Eu, Leonardo, iniciei agora o curso de agronomia, tá? Eu já fui na faculdade, já verifiquei e tal, vou iniciar a graduação. Não comecei ainda, estou lá no processo de matrícula, etc. Estou cuidando disso lá na universidade. Quero fazer o curso de agronomia, certo? Eu tenho tempo para fazer? Não, eu não tenho tempo para fazer. Mas eu arrumei o tempo para fazer. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou para a academia me exercitar, venho para o trabalho, direto para o trabalho, trabalho bastante o dia todo, saio daqui às 18 horas e eu ainda vou arrumar tempo para estudar. Eu sou casado, eu tenho família. Então como que eu arrumo o tempo? Quem quer, faz acontecer. Então, dá a desculpa que não tem tempo para aprender e implementar um planejamento de reflorestamento, isso é desculpa de quem não quer fazer. Dói falar a verdade? Dói falar a verdade. Eu, Leonardo, às vezes não gosto de ouvir verdades, algumas verdades.
né? Então, quando uma pessoa ela é muito sincera, muito honesta no que ela fala, ela te dá uma pancada na cabeça, você não gosta de receber. Eu também não gosto, mas é que eu preciso dar essa pancadinha na cabeça. Então, se você quer aprender a montar um planejamento decente para te fazer ganhar dinheiro, porque se você planeja bem a execução de um trabalho, você vai ter lucro. Aprenda isso. Fazer de qualquer jeito, sem organização, você corre um sério risco de ter um prejuízo. E aí, o que você prefere? Arrumar tempo para aprender, fazer um planejamento, ou você quer continuar perdendo dinheiro? Fica ao seu critério o que você prefere fazer, ok? Tá. Não tenho certeza se isso realmente vai me trazer resultados financeiros. Bom, não precisa ser nenhum sábio e nem ter um mestrado e doutorado na disciplina de administração para saber que um bom planejamento vai fazer com que você reduza os riscos do seu trabalho, o trabalho que você vai executar, que você vai maximizar o seu retorno financeiro, porque você está evitando alguns riscos. Por exemplo, formiga cortadeira, se ela acaba com a tua muda, você tem que repor a muda para o cliente. Então, se você faz o combate adequado da formiga, você não precisa repor planta, ou seja, o dinheiro vai ficar no seu bolso. Então, um planejamento bem feito, e quando ele é executado de forma correta, ele com certeza ele traz resultados financeiros, como por exemplo o exemplo que eu dei da formiga, certo? Então, fica ao seu critério. Se você não tem a certeza, acredito que agora fica ao seu critério decidir se a resposta que eu te dei foi ou não, de fato, a resposta que você precisava ouvir, ok? Então, eu quero abrir aqui, compartilhar a tela com vocês, para nós falarmos agora sobre o planejamento aqui do trabalho que nós vamos desenvolver, certo? Nós temos que saber primeiramente onde é a localização da área. Então, nós temos a localização da área aqui, né? A gente sabe onde é essa área. Então, eu estou com um projeto aberto aqui para vocês. Essa aqui é a área de APP que eu estou mostrando para vocês, que vai precisar fazer o reflorestamento. Esse trabalho é o trabalho que nós vamos executar. Estou compartilhando a tela com vocês, estou mostrando a tela com vocês e para vocês entenderem onde que é a área. Então, é onde essas setas vermelhas aqui estão apontando. Então, essa é a área que nós vamos reflorestar, certo? Uma curiosidade, né? Que dentro do projeto é necessário mandar fazer uma placa, tá? Eles falam aqui, tem que colocar área degradada em processo de recuperação, número da autorização florestal, tamanho da área que está sendo recuperada, ou seja, você tem que colocar quantos metros quadrados tem o tamanho dessa área, número de árvores plantadas e o período de monitoramento, que no caso aqui são 3 anos. Então tem que seguir esse modelo de placa. Então a gente sempre manda fazer uma placa dessa para colocar lá no plantio de reflorestamento, tá? Essa aqui é uma imagem de como a área encontra-se hoje. Eu estou mostrando todas essas coisas para vocês terem uma ideia do contexto de tudo, para daí a gente vir falar de planejamento, tá? Essa área que ela estava repleta de bambu, era um bambuzal, então o cliente já fez a limpeza com máquina, então a área já está limpa para a gente poder trabalhar. É só chegar lá, fazer a coleta de solo, mandar para o laboratório, o agrônomo fazer a recomendação de adubação e nesse meio tempo a equipe já pode ir fazendo a perfuração dos berços, certo? Então aqui, ó, outra vista aqui da área. Ó. O que ficou ali na margem do córrego? Só algumas árvores nativas, né? As nativas não foram mexidas, não foi alterado a paisagem das nativas. Isso tem que ficar, porque senão o empreendedor pode até tomar uma multa ali caso ele tire. Então vamos lá. Outras informações importantes. Aqui no projeto está falando que o espaçamento de plantio tem que ser 2x2, tá? E é uma área onde vão ser plantadas 1.952 mudas nativas, né? E aí eles colocaram aqui entre pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e provavelmente clímax, né? Não foi colocado aqui, mas também deve ter. Os estágios sucessionais, 50% pioneira, 20% secundária inicial, 20% secundária tardia, 10% de clímax. Total vão ser 1.952 mudas. Aqui nós temos uma tabela
das espécies, várias espécies, como vou citar algumas: algodoeiro, aroeira pimenteira, capixingui, fruta de sabiá, mutamba, pau-jacaré, tapiá, angico, gurucaia, araçá vermelho, canafístula, guaritá, pau-d'alho, saboneteiro, tarumã, canjarana, cedro rosa, coração de negro, jaracatiá, jatobá, paineira, pitanga, grumichama, jabuticaba, jequitibá branco, peroba rosa, jaborandi, palmito jussara e alecrim de Campinas. Então essas são as espécies que estão descritas aqui no projeto para a gente poder separar essas mudas. Uma outra informação importante, por isso que eu estou mostrando para vocês aqui: antes de fazer o planejamento, você precisa entender o que está pedindo no projeto. Então vamos lá. Eles pedem mudas no mínimo de 1,5 metro de altura. Pessoal, isso aqui é na prática o negócio, você está entendendo? Nós estamos pegando o projeto aqui, estamos desmiuçando ele, estamos vendo o que precisa. Então nós temos já qual é o espaçamento que nós precisamos utilizar, nós já temos o percentual quanto aos estágios sucessionais, nós temos qual é o padrão de altura mínimo das mudas. E outra, aqui tem fiscalização, aqui não é puteiro não, tá? O órgão ambiental aqui ele vai na área ver. Se as mudas estiverem menor que 1,5 metro, eles mandam tirar e plantar de novo. Tem uma lei municipal que exige muda de 1,5 metro. Então, siga sempre o projeto, siga a minha recomendação. Quer fazer bem feito? Siga a minha recomendação, segue o projeto. É 1,5 metro a planta? Planta uma muda de 1,5 metro. Ponto final, não vamos discutir tamanho de muda, ok? Aí com relação ao plantio de reflorestamento, eles falam lá sobre o tutoramento, que vai ser pode ser de madeira ou de bambu, e depois tem que fazer a amarração das mudas com sisal biodegradável, certo? Aí a época do plantio, está falando aqui, monitoramento, está falando sobre irrigação, controle de pragas, e tem um cronograma aqui da manutenção, certo? Aqui nós temos um cronograma já mais completo, que é um cronograma do monitoramento. Então, nós vamos fazer um monitoramento a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, durante 3 anos, nós temos que fazer o monitoramento da área, certo? Então, eu mostrei para vocês aqui o contexto do projeto, para vocês entenderem, para daí agora a gente ir para a parte prática do planejamento. Mas antes de falar sobre essa parte prática do planejamento, eu quero falar sobre algumas falhas quanto ao planejamento que alguns profissionais acabam cometendo. Eu quero citar algumas. A primeira delas é você não fazer uma leitura clara do projeto. Você verificar o projeto. Aqui nós não estamos falando de fazer orçamento, nós estamos falando do planejamento para executar o projeto, tá? Então, o profissional ele tem que pegar o projeto, ele tem que entender o que está sendo pedido no projeto. Coisas como eu mostrei, qual é o espaçamento, ali no projeto tem qual que é o tamanho do berço das plantas, né? O tipo de adubo tem ali, só que eu não vou utilizar essa adubação, porque nós vamos fazer uma análise de solo, porque como eu disse, eles tiraram a camada superficial do solo, porque tinha muito bambu, então eles tiraram uma camada de solo para tirar bambu com as raízes junto. E aí aquele solo perdeu o horizonte A onde tinha matéria orgânica. Então nós precisamos fazer uma análise de solo para poder fazer uma adubação correta, entende? Então, você precisa pegar o projeto e ir para campo. O que eu fiz? Eu fui na área do cliente, eu peguei o projeto e fui para campo. A bióloga me passou o projeto que ela fez no WhatsApp, eu catei o WhatsApp, fui no campo e fui ver as condições. O projeto bate com as condições ambientais do local, certo? E tem profissional que não faz isso. Cata só o projeto, sai lendo, faz orçamento sem ir na área, é complicado. Então esse é um erro grotesco, você precisa verificar o projeto antes de fazer o plantio. Por exemplo, outro erro. Se você não vê o projeto antes, não lê o projeto antes, ali tem uma particularidade quanto ao tamanho das mudas. Aí você vai lá na área e planta mudas com 20, 30 centímetros de altura, mudas de tubete. Aí o engenheiro do órgão ambiental vai lá fazer vistoria e ele verifica que as mudas são mudas de 20, 30 centímetros. E existe uma lei municipal que fala que as mudas são 1,5 metro. O que vai acontecer? Ele vai mandar
ele vai reprovar o plantio, vai fazer um ofício informando que, conforme a resolução 002/2022 do município de Maringá, exige que as mudas tenham um padrão mínimo de 1,5 m de altura. E aí? O prejuízo vai ficar para você, amigão. Então, você, profissional da área ambiental, você tem que fazer da forma correta. É ler o projeto, é entender o que o projeto está pedindo. Se é muda de 1 metro, é muda de 1 metro, não é muda de 80 centímetros, 70 centímetros, é 1 metro. Ah, e se eu plantar um pouquinho maior de 1 metro? Não tem problema. Você tem que entender que você não pode plantar menor. Se é 1 metro, é de 1 metro para cima. Se é 1,5 m, é de 1,5 m para cima. Então, entenda essas particularidades do projeto para você não tomar pancada na cabeça depois e prejuízo no teu bolso. Aqui nós falamos sempre em ganhar dinheiro. Para você evitar de perder o dinheiro, você precisa fazer da forma correta. Fazendo da forma correta, você vai faturar bem mais que R$30 mil todos os meses com reflorestamento, tranquilamente. Você vai ter resultados financeiros robustos, a botar dinheiro no bolso de verdade. É disso que eu estou falando. Outras falhas, por exemplo. Por exemplo, eu verifiquei aqui no projeto que tem uma adubação recomendada no projeto que não condiz com a realidade da área. Por quê? Porque eu fui na área olhar. Então, quando eu digo que o profissional não vai lá na área olhar, isso causa um transtorno, isso causa um problema. Por quê? Porque eles tiraram o bambu e junto com o bambu precisou ser removido as raízes do bambu. O que acontece? Quando tirou as raízes do bambu, a máquina raspou lá uns 40, 50 centímetros de solo, que é o horizonte A, onde tem um pouco de matéria orgânica. Então, esse solo ficou um solo de qualidade ruim, onde tem muita deficiência de nutrientes. Então, eu verifiquei que precisa ser feito uma análise de solo para a gente fazer uma correção adequada desse solo. Ou seja, fazer a adubação química e orgânica de forma adequada para a gente não ter perda de mudas e ter uma boa arrancada no desenvolvimento dessas plantas, tá? Então, essas são as principais formas erradas aí que os profissionais acabam adotando na hora de se fazer a execução do plantio de reflorestamento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é a forma correta. Eu fiz uma planilhinha aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu planejei. Inclusive, essa planilha tem até valores financeiros, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela para vocês para mostrar aqui, tá? Então, a tela está compartilhada, eu estou mostrando para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a primeira etapa? O que eu preciso fazer primeiramente nesse trabalho? A primeira coisa, a área já encontra-se limpa, como eu disse. Então, a primeira coisa é fazer uma análise do solo. Então, vai o nosso biólogo ou o nosso encarregado para campo, faz a coleta, manda para o laboratório, a gente vai pedir os parâmetros adequados, que o nosso agrônomo já pede sempre, então a gente vai pedir, e aí quando essa análise de solo ficar pronta, a gente vai pegar a recomendação do nosso agrônomo. A gente até colocou o custo aqui, ó, R$428. Então essa planilhinha aqui é uma planilha de planejamento, uma planilha para a gente seguir uma sequência de serviço. Qual que é o segundo passo? É a gente separar essas mudas no viveiro. Ou seja, essas mudas elas não vão para campo agora, não é a hora, não é o momento, mas nós precisamos deixar essas mudas reservadas no viveiro, separadas no viveiro, porque quando chegar o dia do plantio, é só fazer o carregamento no caminhão e mandar para campo, certo? Só que nessa não é a primeira etapa, essa não é a etapa de plantar, é a etapa de separar as mudas no viveiro. Deixou as mudas separadas no viveiro, reservadas, ok? Você precisa ter os bambus retirados. O que são os bambus? Os bambus são os tutores, as estaquinhas que você vai colocar do lado da muda para poder amarrar com uma cordinha de cisão no A8 deitado. Então você precisa ter esses bambus tirados para poder tutorar as mudas. Você não vai lá plantar as mudas para depois tirar os bambus, né? Primeiro você tira os bambus,
Aonde eu tiro o bambu? Aí você vê alguém que tem um sítio aí na tua região que de repente deixa você tirar de graça ou que você pague para retirar. Você que tem que analisar. Aqui no caso eu consigo os bambus de graça, eu pago só a mão de obra para retirar. Então aqui são 4 dias de serviço, R$480 por dia de trabalho, vai sair R$1.920 o custo da retirada dos bambus. Agora nós vamos iniciar a questão do plantio, só que a gente não vai colocar a muda no berço ainda, a gente precisa perfurar o berço, certo? Então o que a gente planejou aqui, ó, está dentro do nosso planejamento. A gente vai alugar uma Bobcat. Uma Bobcat, ela tem um perfurador de solo na ponta. Ela é uma máquina, ela é pequena, compacta e ela fura os buracos muito rápidos. Lá, para fazer essa perfuração de berço, nós vamos gastar 32 horas de máquina. A hora da máquina sai R$260. Está previsto um custo de R$8.320. Nós vamos fazer lá com a Bobcat, ok? Então, é dessa forma que a gente vai perfurar. Não vou colocar funcionário lá com perfurador de solo motor 2 tempos. Para poder agilizar o trabalho, nós vamos fazer tudo com o trator que é mais rápido, ok? Aí depois nós precisamos da mão de obra para adubação e para plantio dessas mudas. Então nós vamos gastar aqui 10 dias, nós estimamos 10 dias para fazer esse trabalho, são 1.952 mudas, 10 dias, o valor de R$480 por dia trabalhado, que vão dar um total de R$4.800 de gasto, certo? Isso aqui é mão de obra para adubar as mudas. A gente vai colocar todos os adubos químicos conforme o agrônomo vai passar. Depois a gente vai colocar os biológicos, vai colocar outros produtos, depois vai colocar muda, hidrogel, etc. Então é um serviço de plantio, de fato, adubação e plantio, serviço completo, tá? Aí depois a gente colocou algumas despesas com relação a transporte, ou seja, a gente vai ter gasto com transporte, a gente precisa transportar os insumos, que são os adubos, transportar os funcionários até o local. Então, ao todo, são 20 dias de serviço, tá? A gente fez por quilômetro rodado, dá R$48 por dia de gasto de combustível e depreciação do veículo, que ao todo dá um valor de R$960 pelos 20 dias de trabalho. A gente colocou algumas despesas eventuais, por exemplo, como sisal, às vezes precisa comprar alguma pecinha, alguma coisinha ali, sempre tem despesas eventuais. Então nós colocamos um custo aqui de R$500, certo? E a placa do plantio, precisa colocar a placa. Lembra que eu te falei que é importante você olhar lá o projeto, o que o projeto está pedindo? Lá no projeto pediu uma placa. Então nós colocamos aqui essa placa. Essa placa ela tem o custo mais ou menos de R$80. Por que eu cobrei 100 aqui? Porque eu vou gastar combustível para ir buscar essa placa e voltar quando ela ficar pronta. Então, custo aqui de R$100. E o frete das mudas, eu preciso 4 fretes, cada frete me custa R$250, vai dar um total de R$1.000. O custo total do meu serviço, conforme o planejamento de execução, que está nessa sequência que eu apresentei aqui para vocês, deu R$33.644, tá? O valor do plantio ficou em 76, eu vou colocar aqui. Vamos fazer agora, vou abrir para vocês o valor final do plantio, tá? O plantio ficou em 76.800, tá? Esse foi o valor fechado com o cliente para fazer o plantio. Aí nós temos aqui, ó, vamos pegar a calculadora aqui para a gente fazer conta, tá? O valor cobrado pelo serviço ficou em 76.800 do plantio, tá? Menos 33.644, nós temos aqui isso aqui ainda não é o lucro, tá? Porque não está batido o imposto, tá? Então vamos fazer uma conta correta aqui. 76.800 vezes 5,5 dividido por 100, tá? 4.224. 4.224 é o imposto, tá? Então vamos lá. Aí a gente faz aqui, ó, 76
4.800 menos 4.224. Então nós temos um valor líquido aqui. Nós temos um valor líquido aqui de 72.576 livre de imposto, tá? Menos o custo, tá? Nós tivemos um custo de 33.644. Então nós temos um ganho de 38.932 para plantar aproximadamente 2.000 mudas. Sendo preciso, 1.952 mudas. Então esse aqui é o lucro de mais de 100%, tá? Porque não adianta você cobrar barato. Tem gente, mas 30% para mim tá bom. Para mim não tá bom. Se para você tá, quem sou eu para te julgar, tá? Faça da forma que você achar melhor. Quero ter ganhos de 30%, 40%. Você que sabe. Eu trabalho dessa magnitude. Esse cliente está respondendo criminalmente junto ao Ministério Público. Depois que fizer esse plantio, eu tenho que gerar um relatório que vai ser encaminhado para o Instituto Ambiental e uma cópia do meu relatório vai parar na mão do promotor. Você acha que eu vou botar o meu nome, o nome da minha empresa, para mim ter margem de 30%, 40%, com uma responsabilidade técnica por 3 anos dessa área assinada aqui pela nossa empresa? De forma alguma eu faria isso. Então, pensa 2 vezes antes de cobrar barato, tá? Ter dor de cabeça, não ter lucro, não ter ganho. Então, é dessa forma que eu mostrei para vocês que vocês seguem um planejamento de forma adequada. Essa sequência que eu coloquei aqui para vocês é o nosso planejamento detalhado de sequência de serviços e com os valores de gasto. Sempre que você for fazer um plantio de reflorestamento e você montar o teu planejamento, monta uma tabela parecida com essa, para você poder saber uma estimativa de gasto, de custo que você vai ter. E depois você vai juntando as notas fiscais dos gastos. Depois você monta uma tabela à parte do lado dessa, faz uma tabelinha do lado e coloca lá os custos. Custo de análise de laboratório realmente foi 428. O custo das mudas foi realmente R$15.616. A retirada dos bambus eu não gastei 4 dias de serviço, eu gastei 3 dias. Então eu gastei menos. Maximizei o meu lucro, aumentei o meu lucro. Bobcat com perfurador ficou estimado 32 horas. Gastei 24 horas, reduzi a quantidade de horas. Você junta depois todas as notas fiscais de tudo, faz uma tabelinha à parte para saber de fato o valor real das suas despesas e daí você consegue de fato calcular qual foi a tua margem de lucro. Então, da forma que eu fiz aqui, eu não vou passar apurado. Eu gastei mais horas de máquina. Não, aqui já está uma quantidade um pouco acima do que a gente acredita que vai gastar, para justamente a gente não ter surpresa, nem comprometer o nosso orçamento. Então, esse orçamento ele não está superfaturado, ele não está superestimado. Ele está um orçamento que pode prever riscos de talvez gastar um pouquinho mais de tempo para fazer o serviço, entendeu? Talvez você provavelmente vai gastar menos tempo, mas é um orçamento que é para a gente não ter dor de cabeça. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje aqui nessa aula. Como se fazer um planejamento de forma adequada, um planejamento para vocês realmente ganharem dinheiro, que é o que eu desejo a todos vocês que estão aqui me assistindo nessa live. O intuito aqui é você utilizar dessas estratégias para montar o seu planejamento e maximizar os ganhos, ok? Isso aqui é um pequeno passo para você começar agora mesmo. Siga as dicas que eu te dei nessa live. A tabela você viu, uma tabela simples feita no Excel, com todas as etapas do serviço, quantidade, preço unitário de cada serviço, preço total. Você tem uma estimativa completa dos gastos e tem a sequência de serviço que você vai fazer. Usa o conhecimento que eu te dei aqui hoje para você poder aproveitar imediatamente as oportunidades aí do reflorestamento e aumentar os teus ganhos fazendo isso de forma planejada, beleza? Por hoje é isso. Vou pedir para você compartilhar essa live com aquele seu amigo que é da área ambiental e que é apaixonado por reflorestamento. A gente se vê no próximo Refloresta Cast. Muito obrigado pela sua audiência.